Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte das tuplas que nós temos aí disponível na linguagem Python, tá certo? Então, vamos abrir aqui o editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo, então, o primeiro exercício relativo à parte das tuplas da linguagem Python. Bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa lista 7, envolvendo a parte das tuplas da linguagem Python, tá certo? Aqui no nosso PyCharm eu vou entrar aqui nesse projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto nós vamos criar o arquivo .py que conterá ali a nossa lista 07 envolvendo as tuplas. Para isso eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do projeto Exercícios de Python, escolher a opção New, Python File, e aqui eu vou colocar então a nossa lista 07. Lembrando que nós finalizamos aí a lista 06, tratando aí a parte das coleções em Python, mais precisamente aí sobre as listas, e aqui agora nós vamos tratar das coleções em Python, onde nós vamos falar aqui no caso, né, sobre as tuplas. Então eu vou colocar dessa maneira ali, ó, lista 07, coleções e tuplas aqui. Isso facilita na hora da gente buscar aqui o nosso arquivo no navegador aqui de arquivo que nós temos aqui no diretório. Após isso eu posso fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório. Vou fechar aqui também essa aba da lista 06. Vamos aqui apenas com a aba da lista 07, onde nós vamos trabalhar os exercícios envolvendo aí a parte das tuplas. Vou começar inicialmente aqui fazendo um comentário de múltiplas linhas, onde nós vamos trabalhar aqui o exercício 1. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, para poupar tempo do vídeo. E aqui nós temos, né, vou colocar dessa maneira aqui assim, ó, para facilitar a nossa visualização do exercício, tá certo? E o primeiro item ele fala o seguinte aqui, ó, cria uma tupla chamada frutas, com 5 nomes de frutas no caso, tá certo? Em seguida faça, né, o que se pede aqui, ó, imprima o primeiro e o último item dessa tupla. Tente modificar um dos itens da tupla e observe, né, o que acontece no caso aí, ver o que se passa, né, o erro que pode acontecer no caso de tentar fazer uma atribuição com a utilização aí, né, de atribuição, na verdade, tentar modificar um elemento da tupla. Inclusive nós vimos isso aí na aula anterior, que as tuplas elas são imutáveis, tá certo? E aí nós podemos até utilizar o conceito de tratamento de exceções que nós vimos na última aula. Inclusive, se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula aí sobre a parte do tratamento de exceções. Tá certo? Então, inicialmente aqui eu vou criar uma tupla, que no caso ele já sugeriu o nome chamada frutas, essa tupla. E aí eu posso fazer a criação de uma tupla aqui utilizando os parênteses, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, como ele pediu ali, ó, 5 nomes de frutas. Você pode escolher aí da sua preferência. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a fruta maçã, por exemplo. Depois uma outra fruta aqui, banana. Depois a terceira fruta vai ser laranja. A quarta fruta vai ser uva. E a quinta e última fruta aqui que eu vou escolher, sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, manga. Certo? Então eu criei essa tupla aqui. Inclusive, se eu quiser verificar que se trata realmente de uma tupla, eu coloco um print type frutas. E eu posso rodar esse código aqui, ó, e verificar. Na verdade, eu posso até fazer o seguinte, eu vou imprimir também a tupla inicialmente, ó, dar um print de frutas no caso. Agora sim nós vamos rodar, botão direito aqui em cima da aba lista 07.
run lista 07 e veja aqui, né, ele me mostrou a tupla e me mostra também que é exatamente da classe das tuplas aqui, essa variável que eu acabei de criar, tá certo? Então, eu posso criar dessa maneira. Posso criar também uma tupla, ao invés de utilizar parênteses, né, posso ocultar aqui também os parênteses, sem nenhum problema aqui, ó, vou rodar esse programa novamente. Veja que ele mostra para mim aqui a tupla, inclusive com os parênteses, e depois me mostra aqui que se trata exatamente da classe das tuplas. Então, eu posso fazer dessas duas formas, colocando ou não aqui o parênteses, tá certo, pessoal? Então, vou colocar aqui com parênteses mesmo para facilitar, então, essa utilização aqui no caso, tá certo? Vou apagar isso daqui, que eu já verifiquei. Primeira coisa que ele pede, né, imprimir, né, o primeiro e o último item da tupla. Então, para mim imprimir o primeiro e último, eu vou colocar aqui como print, utilizando aqui as f-strings, e aí eu vou colocar assim, ó, primeira, uma mensagem aqui no caso, né, primeira fruta. Eu vou colocar assim, ó, 2 pontos. Utilizando as chaves, eu vou colocar então a fruta. Coloco então o nome da tupla, que no caso é frutas, né? E eu vou colocar aqui o índice, no caso da primeira fruta da minha tupla frutas, se trata aqui da maçã. E no caso das tuplas, nós sabemos que elas são indexadas por números, né? Onde o primeiro item é o 0. Então, eu coloco aqui, ó, o primeiro índice, que é a maçã no caso, é frutas na posição do índice 0. Vou fazer aqui a utilização de um outro print utilizando as f-strings, e eu vou colocar aqui, ó, a mensagem última fruta. E vou colocar 2 pontos. Entre as chaves, vou colocar o nome da tupla. E aí eu posso colocar de duas maneiras aqui no caso. Eu posso colocar assim, ó, o -1. No caso, eu posso ter o índice com números negativos. Seria o -1 primeiro item. O primeiro item não, o último item, né, no caso. Que se trata da manga. Ou eu posso contar aqui também, ó, 0, que é a maçã, 1, 2, 3 e 4. Ou eu posso colocar 4 aqui no caso. Ou eu posso fazer aqui também utilizando o -1. Então, se eu utilizar índices negativos, o último elemento é -1, o penúltimo é -2, e aí eu faço uma contagem aqui, aumentando os valores negativos no caso. Tá certo? Então, eu posso colocar das duas maneiras. Depois, eu posso fazer aqui o tratamento de exceções, utilizando o try except, porque eu posso fazer aqui, ó, a tentativa de modificar um dos elementos da tupla. Tá? Então, eu vou, nesse caso aqui desse exercício, utilizar o tratamento de exceções. Então, eu vou colocar assim, ó, try, e eu vou tentar fazer uma atribuição de uma outra fruta num índice qualquer aqui dessa minha tupla frutas e ver o que a gente pode fazer para tratar esse erro que poderia acontecer se eu tentasse fazer, no caso aqui, ó, vou até fazer o seguinte, ó, fazer de uma forma diferente. Vou tentar atribuir aqui, ó, frutas, por exemplo, na posição 1, a variável abacaxi, por exemplo, ó. A fruta, né, no caso, abacaxi. Se eu tento fazer isso daqui, olha só, se eu rodo esse meu código, veja que ele me dá um erro, né? No caso aqui é um erro type error, né? Porque ele fala que as tuplas, né, elas não suportem, elas são objetos que não suportam atribuição. Tá certo? Exatamente porque no que nós vimos dos conceitos das tuplas, as tuplas elas são imutáveis. Então eu vou tentar trabalhar esse tratamento da exceção, utilizando então aqui a sintaxe do try, e aí eu vou tentar fazer essa mesma atribuição. Então, vou colocar aqui a tupla frutas, fazer a mesma posição ali, ó, posição 1, que é tentar substituir banana por abacaxi, e colocar então aqui a variável abacaxi. Nós já sabemos que isso daqui dá um erro, só que nós vamos tratar esse erro. Depois eu coloco então, né, um except. E aí eu coloco aqui except e vou colocar aqui da seguinte maneira aqui, ó. Vai ser um except type erro, porque nós vimos que é exatamente esse tipo de erro que acontece.
E aí eu vou colocar assim, ó, as e, que é uma variável que vai ser o nosso erro no caso. Então, vou colocar o tipo de erro qual que é e depois eu vou colocar como uma variável e que vem da inicial de erro. Nós vamos colocar aqui logo na sequência, né, um print utilizando aqui as f-strings. Eu vou colocar uma mensagem assim, ó, erro ao tentar, na verdade, né, ao tentar modificar a tupla, no caso. E aí eu posso colocar assim, ó, 2 pontos, e entre achados eu coloco a variável aqui, que é o erro. E aí nós vamos ver qual que é o tipo de erro que acontece aqui nessa minha variável erro que eu acabei de colocar aqui nesse meu tratamento de exceção. Então, neste caso aqui nós já podemos tentar rodar esse código. Então, vou rodar o código novamente. Veja que ele me mostra que a primeira fruta é a maçã. Então, eu coloquei aqui fruta na posição do índice 0, maçã. E o último é a manga. No caso está aqui, última fruta, manga. E aí, né, logo na sequência aqui, ele já mostra para a gente, ó, a mensagem, porque ele vai tentar fazer uma atribuição de uma posição já existente aqui na minha tupla frutas, passar de banana para abacaxi. E aí, ao tentar fazer isso, como nós vimos, ele gerará um erro. Então, eu coloco aqui um tratamento de exceção, que é do type erro, e aí eu coloco, então, as como a variável e de erro, e aí ele mostra para a gente a mensagem aqui, ó, erro ao tentar modificar a tupla. Aí ele coloca aqui a mensagem, ó, porque eu coloquei logo na sequência, depois dos 2 pontos aqui, a variável e, exatamente o que eu coloquei aqui no tratamento de exceções, e ele mostra para a gente aqui exatamente aquela mensagem de erro, né? Que tupla é um objeto que ele não suporta aí, atribuições, já que as tuplas elas são imutáveis, pessoal. E dessa maneira nós finalizamos aqui, pessoal, a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte das tuplas da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução relativa à parte das tuplas que nós temos aí disponível na linguagem Python, tá certo? Se você conseguiu resolver esse exercício, deixa aqui embaixo nos comentários para que nós possamos ver aí outras possibilidades de resolução deste mesmo exercício, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!